E eu quero que vocês abram comigo o 2º capítulo do Evangelho de João. O 2º capítulo do Evangelho de João. No verso 23, Jesus disse, ou a Escritura diz, agora quando ele estava em Jerusalém na Páscoa e nos dias de festa, muitos creram no seu nome, quando viram os milagres que ele fez. Mas Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos os homens, e não precisava que alguém testificasse do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Havia um homem dos fariseus chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio a Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu me lembro do primeiro dia em que fui à escola. Eu estava morrendo de medo. Naqueles dias, tínhamos que caminhar até a escola, cerca de 2 ou 3 milhas, e voltar à tarde, depois que a escola terminava. E minha mãe havia preparado um lanchinho para eu levar e comer na hora do almoço ou no intervalo. Ninguém me disse que havia 2 intervalos, então tivemos um intervalo por volta das 10 ou 10h30 para sairmos e nos esticarmos um pouco. E assim, eu comi meu almoço muito rapidamente nesse horário. Bem, quando chegou a hora do almoço de verdade, às 12h30. Eu não tinha nada para comer. E eu nunca vou esquecer aquele dia enquanto eu viver. Eu peguei o ônibus do jeito errado. Isso foi 4 anos depois. Eu peguei o ônibus do jeito errado e o diretor saiu e me puxou pela orelha. E eu acho que parte dela ainda está faltando. Mas há algum tempo, Bill Hybels disse em um de seus sermões que há tantas mudanças acontecendo rapidamente que nem percebemos quantas delas estão nos afetando. Ele disse que esta é uma era de sobrecarga de informações. Você e eu temos acesso a mais informações, dados, fatos, notícias e conhecimento do que qualquer pessoa na história, e a informação no mundo está dobrando a cada 5 anos. E então recebemos informações através de revistas e jornais. Dizem que esquecemos até 80% disso em 24 horas. E virtualmente todos nós seremos esquecidos quando chegarmos à eternidade. Nicodemos, o homem de quem acabamos de ler na Bíblia, era um grande líder religioso. E ele veio à noite. Ele provavelmente estava com medo de críticas, ou ele tinha desejo de uma conversa privada com Jesus, e talvez esse foi o único momento que Jesus pudesse lhe dar. Ou talvez ele tenha pensado em se comprometer de uma nova maneira. Muitos de vocês pensaram por muito tempo sobre religião e cristianismo. Estamos vivendo em um mundo revolucionário e em mudança. A capacidade do homem, a capacidade moral do homem, está atrasada em relação à sua capacidade tecnológica, e isso pode significar desastre e catástrofe para toda a raça humana. E muitas pessoas têm a sensação de que algo está prestes a acontecer, com todo o crime e todas as manchetes gritando sobre os assassinatos. E vemos a depravação moral em grande parte do nosso entretenimento. E nos perguntamos, estamos nos aproximando do fim, estamos vivendo nos dias de Noé, como Jesus previu que um dia viria. Eu ouvi sobre um bêbado, em Londres. Ele estava debaixo de um poste de iluminação, e estava procurando sua carteira que havia perdido. E alguém passou e disse, você perdeu aqui. Ele disse, não, uns 50 metros para trás. Bem, por que você não olha lá? Não há postes de iluminação lá atrás, disse ele. A busca é importante. A busca por propósito e significado é muito importante. Você tem propósito e significado na sua vida. O menino de 10 anos disse, mãe, como nasci? E ela disse, a cegonha te trouxe.
Ele foi até sua avó e disse: vovó, como você nasceu? E ela disse: a cegonha me trouxe. Disse: como minha mãe nasceu. Bem, a cegonha a trouxe. E ele deveria escrever um pequeno texto em sua classe sobre nascimento. E ele escreveu em seu papel e disse: não houve um nascimento natural em nossa família em 3 gerações. Agora, Nicodemos ficou surpreso e atônito quando Jesus se virou para ele e disse: Nicodemos, você deve nascer de novo. Se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que estava enganando o povo com dinheiro, você poderia entender. Ou a mulher do poço, que teve 5 maridos, você poderia entender. Ou o ladrão na cruz, que era culpado de roubo e assalto e de todo tipo de coisas, que disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou a mulher apanhada em adultério, mas dizer isso a um líder religioso como Nicodemos surpreendeu a todos. Veja, Nicodemos era um governante, ele era rico, era religioso e ainda assim estava em busca da realidade. E é por isso que ele estava lá. Ele queria realização em sua vida, a qual não encontrou em toda a sua religião. Deixe-me dizer-lhe quão religioso Nicodemos era, e veja como você se compara. Jejuava 2 dias por semana. Ele passava 2 horas, todos os dias, em oração. Ele dizimava toda a sua renda. Ele era professor de teologia, trabalhou duro em sua religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, tudo isso não é suficiente. Você deve nascer de novo. Por que Jesus disse isso? Jesus podia ver em seu coração, ele podia ver que ele tinha toda essa experiência religiosa externa. Ele tinha todas as tradições da religião. Como um violino no telhado. Tradição, tradição, tradição. É isso que ele está dizendo. E temos tradições em nossa igreja e, em todas as igrejas, temos tradições. E nós nos apegamos a essas tradições, mas tudo isso não é suficiente. Jesus disse que você deve ter uma experiência pessoal com Deus. Você deve vir a me conhecer pessoalmente como seu Senhor e Salvador. Você não pode depender de suas tradições. Você não pode depender de sua família. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, toda a sua religião não é suficiente. Por quê? O garotinho colocou o dedo nisso quando disse: acho que eu simplesmente nasci errado. Sim, a Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Nasci em iniquidade, o que causa mentir, enganar, ódio, preconceito, avareza, injustiça, egocentrismo, crueldade. Tensões raciais, o que causa isso? O que causa perversão. Jesus disse: o coração. Ele disse: mas as coisas que procedem da boca vêm do coração e desequilibram a pessoa. Estão em nossos corações. Nascemos com essa tendência ao pecado e, à medida que envelhecemos, fazemos escolhas para pecar. Assim, nos tornamos pecadores por escolha, e depois nos tornamos pecadores por prática. Nós praticamos. Este pecado é uma doença, pior do que câncer, pior do que AIDS. E o mundo todo está infectado. E você pode viver até os 70, 80, 90 ou 100 anos de idade. Mas seu espírito, sua alma, essa parte de você que viverá para sempre, seja no céu ou no inferno, essa parte de você está morta, morta para Deus, e é pecaminosa, e essa é a razão pela qual você precisa de perdão. Essa é a razão pela qual você precisa que Deus venha e o justifique. Você sabia que esta noite, antes de sair daqui, você poderia ser justificado diante de Deus, como se nunca tivesse cometido um pecado? É disso que a cruz se trata. É disso que a ressurreição se trata. É disso que o sangue de Cristo se trata. Jesus veio para se dar a você, porque Ele te ama.
E quando ele morreu naquela cruz, Deus pôs todos os nossos pecados sobre ele. Ele se tornou culpado de homicídio, de mentira, de adultério, de avareza. Todos os pecados que você e eu temos foram imputados a ele. Ele fez isso voluntariamente porque te ama. Deus te ama. Existem muitas palavras usadas no Novo Testamento para pecado. Um deles é desviar-se de um caminho reto. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho, disse Isaías. Em Romanos 5, assim como pelo pecado de um homem entrou o pecado no mundo, e pela morte o pecado, assim a morte passou a todos os homens. Todos pecaram. Assim, uma mudança radical deve ocorrer antes que você possa entrar no céu, antes que você possa ser aceito por Deus. E essa mudança pode acontecer esta noite. Para encontrar a verdadeira ou real realização mesmo nesta vida, a mudança deve acontecer para ser aceito por Deus. Essa mudança deve acontecer. Agora, o que é este novo nascimento? Quando Jesus disse, você deve nascer de novo, Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse, como pode um homem nascer de novo? Quando é velho, pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo. Ele queria entender. Jesus indicou, a Bíblia indica que nunca entenderemos todas estas coisas. Nunca entenderemos todos os mistérios de Deus. Nós viemos pela fé. Nicodemos só podia ver o físico no material, e Jesus estava falando do espiritual. Quando Jesus disse, você deve nascer de novo, ele não quis dizer que você vai herdar isso. Você não herda a salvação de seu pai e de sua mãe. A Escritura diz em João 1,12 que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu poderia nascer em uma garagem, mas não me torna um automóvel. Você pode nascer em lar cristão, mas não torna cristão. Tem que chegar um momento na sua vida em que você tome sua decisão e faça a sua escolha. E então algumas pessoas pensam que podem vir por suas próprias obras, fazendo muitas coisas boas e grandes coisas. Isso é maravilhoso. Continue fazendo-as. Mas isso não salva sua alma. É um resultado da sua salvação. Em Tito 3,5 está escrito, não por obras de justiça que nós tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Você é salvo pela graça de Deus. Agora, graça significa favor imerecido. Graça significa algo que você não merece. Você não pode trabalhar por isso. Você não pode pagar por isso. É um presente de Deus. Você recebeu esse presente. Você recebeu esse presente pela fé. E ele entra em seu coração e te transforma, e você nasce de novo. Você vê, o homem pecou em um ambiente perfeito. Nós tínhamos tudo. Adão e Eva tinham tudo. Eles não precisavam nem mesmo ter forças policiais, não precisavam ter governo, não precisavam de nada porque tinham tudo. Mas se rebelaram contra Deus. E eles passaram isso de geração em geração. Até você e eu, até que todos nós somos pecadores. Agora, ser nascido de novo significa nascer na família de Deus. Em Ezequiel diz, um novo coração também vos darei, e um novo espírito porei dentro de vós. Em Romanos, Paulo fala sobre isso como estar vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso aconteceu com você. Pedro disse que nos tornamos participantes da natureza divina. Quão maravilhoso é tornar-se um participante da própria natureza de Deus. João chama isso de passar da morte para a vida. Você não está mais a caminho da morte, destruição, inferno e julgamento. Você está a caminho de uma nova vida, uma vida eterna, com Deus no céu, e você a recebe esta noite.
Bem, como esse novo nascimento é realizado, há um mistério nisso, diz a Bíblia. Jesus disse: o vento sopra onde quiser. Eu não consigo ver o vento, eu consigo senti-lo, eu consigo ver os resultados do vento, mas eu não consigo ver o vento sopra onde quer. E então, há a análoga ao nascimento natural, há a concepção, apenas alguns segundos, quando o esperma e o óvulo se juntam, e em seguida há a gestação por 9 meses. Então o nascimento acontece. E o trabalho de parto dura alguns minutos, ou talvez alguns dias. E como isso se torna uma analogia? Para o novo nascimento, bem, há a recepção da palavra de Deus. Isso é a concepção. 1 Pedro 1,23, sendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece. E então Romanos 10,7 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, ou declaração ou proclamação. É também a obra do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo nos convence. De nossos pecados, você não pode vir a Cristo, a menos que o Espírito Santo te convença e te atraia. João 16 diz que, quando ele vier, reprovará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele usará as orações de uma mãe, ele usará uma experiência trágica, ele usará o sermão de um pastor, ele usará um folheto, ou algo que você leu na Bíblia. O Espírito Santo dá nova vida. A Bíblia ensina que estamos mortos em pecado, e vocês que estavam mortos em transgressões e pecados, Ele fez vivos. O homem precisa de uma nova vida, e essa nova vida é trazida pelo Espírito Santo. Esse é o novo nascimento, e isso pode acontecer com você esta noite. Você pode sair daqui nascido de novo, e começar a vida, novamente, com Jesus Cristo, sendo nascido do alto. E então a Bíblia ensina que, quando você recebe Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você, Ele habita com vocês e estará em vocês, diz a Escritura. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus que habita em vós. Ele te dá um novo poder, mas você receberá poder depois que o Espírito Santo tiver vindo sobre você. Esse poder pode vir de Deus. Li sobre uma mulher que tentou fazer o teste de motorista e falhou. Talvez você tenha tentado quase tantas vezes na religião, mas não a encontrou. Você está procurando, você está se perguntando, você está incerto sobre o futuro, você não tem certeza absoluta. Você foi batizado e confirmado talvez, e você esteve na igreja, ou talvez seja um líder na igreja, mas algo está faltando. Ainda há um vácuo ali, ainda há uma busca ali, ainda há uma incerteza lá. Estou pedindo a você esta noite para se afastar e confiar no Espírito Santo para guiar e controlar sua vida. Você pode fazer isso esta noite, e eu vou pedir que você faça. Você pode estar se perguntando, bem, o que eu tenho que fazer? Há 3 coisas que são importantes para você fazer. Primeiro, você deve se arrepender do pecado. Arrependimento significa que você muda seu modo de viver e muda seu pensamento. Esteja disposto a que uma mudança ocorra em sua vida. A segunda coisa, pela fé e arrependimento andam juntos. Não há dicotomia, eles andam juntos. Você se arrepende e crê. Creia em Cristo. Você não acredita em mais nada para a sua salvação, exceto no Senhor Jesus Cristo. E você o recebe em seu coração e diz: Senhor Jesus, entre, e Ele entrará. Então, a terceira coisa é obedecê-lo. Diga: Senhor, eu sei que não consigo viver a vida cristã. E Billy Graham não pode viver a vida cristã e eu também não posso. Se eu não tivesse a ajuda do Espírito Santo, todos os dias, eu seria um total fracasso. Todos os dias. No que diz respeito a viver a vida cristã, eu já sou um fracasso na maior parte do tempo como está.
mas é o Espírito Santo que vem e vive através de você e em você e lhe dá um poder para resistir à tentação que você nunca teve antes. E lhe dá uma nova alegria e uma nova paz que você nunca soube que existiam. Tudo isso pode ser seu esta noite. Se você está disposto a dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo, eu te recebo. Vou pedir que você faça o que já vimos centenas de pessoas fazerem e venha ficar na frente e diga: ao vir, eu o recebo. Estou disposto a me arrepender dos meus pecados. Quero que haja uma mudança. Quero saber que fui salvo. Não sei onde estou agora, mas quero saber. Vamos esperar por você. Vamos pedir às pessoas que estejam em oração, por aqueles que estão fazendo esses compromissos agora. Assim como centenas aqui responderam ao convite, você também pode fazer isso onde quer que esteja. Quero dizer uma palavra a você que ouviu a mensagem, ouviu o testemunho, e Deus falou com você. E você gostaria de entregar sua vida a Cristo e garantir seu relacionamento com Ele. Que Deus o ajude a fazer esse compromisso.